Olá, gente. Meu nome é Alexandre, eu sou professor de Sociologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a cidadania no Brasil. Esse é o tema, né? A questão da cidadania. O objetivo, então, é explicar temas que se relacionam com cidadania e participação. E a habilidade é justamente essa, né? Trabalhar com argumentos relativos a processos políticos, econômicos e sociais. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar então com essa palavrinha, né? Cidadania. Eu acho que se você perguntar para todo educador, para todo professor, qual que é o objetivo da educação, ele vai falar que é o objetivo o alcance da cidadania. Vamos ver o que isso quer dizer. Cidadania. Cidadania vem de uma palavra civitas, que significa cidade. Lá na cidade de Roma, antigamente, existiam aquelas pessoas que tinham direito e aquelas pessoas que não tinham. Portanto, cidadania tem a ver com a qualidade de ser cidadão, sujeito de direitos e deveres. Vamos dar uma olhadinha com mais calma nesse quadro verde aqui, olha lá. Qualidade de ser cidadão, sujeito de direitos e deveres. O que quer dizer isso? Se a gente pegar aquela palavra ali, qualidade, quando a gente pensa em qualidade, a gente pode pensar em melhor ou pior, menos ou mais qualidade. E essa qualidade, ela se dá de que maneira? A partir do momento que nós temos os direitos e os nossos deveres. A partir do momento que eu usufruo desses direitos e que eu cumpro os meus deveres, eu tenho uma melhor qualidade, uma maior qualidade ou não de ser cidadão. Agora, como que a gente faz isso? Vamos tentar imaginar a vida da gente em sociedade, mais ou menos como se fosse um jogo, ok? E o objetivo desse jogo é cumprir os deveres. Os deveres funcionam mais ou menos como determinados obstáculos que a gente tem que cumprir para a gente conseguir acessar os nossos direitos. Toda vez que nós falamos de direitos, nós falamos também de deveres, por mais que essas palavras não aparecem sempre juntas. Ok. Então, a gente tem que cumprir determinados deveres para pegar lá, para ter acesso a determinados direitos, e aí a gente vai começar a jogar isso daqui, tem esse joystick na sua mão, mas ninguém diz para você exatamente o que cada botão desse joystick faz. Se você não sabe o que cada botão desse joystick faz, se você não sabe as regras desse jogo, como é que você vai cumprir adequadamente, alcançar adequadamente esses objetivos? Bom, o manual desse jogo, as regras desse jogo, a gente pode encontrar aqui, ó, na Constituição brasileira. Você já está jogando, mas você conhece isso daqui? O que você sabe dessa Constituição que rege as regras desse jogo? São 240 artigos, acho que são 242, 243 artigos. São mais 240 artigos e 1.600 dispositivos. Essa regra desse jogo. Você conhece? E não adianta apenas conhecer, ler uma vez essa regra, esse manual. Ela se modifica. Desde 1988 já foi modificada mais de 100 vezes. Então não adianta só apenas conhecer uma vez, você precisa estar sempre ciente do que está acontecendo, das mudanças, para saber quais são os seus direitos e deveres. Mas olha só, quando a gente fala em direitos, a gente pode falar de direito civil, direito penal, direito tributário, direito trabalhista, direito contratual, direito ambiental, direito empresarial, direito do consumidor. Você conhece? É difícil realmente conhecer, são muitos direitos e todos eles estão ligados a deveres. A gente só acessa esses direitos aqui a partir do momento que a gente cumpre determinados deveres, ok? Ok. Com tanto direito assim, como é que a gente vai conhecer eles com cuidado, com atenção? A gente precisa ser um constitucionalista. Você sabe o que é o constitucionalista? É o estudioso da Constituição.
Não, a gente não precisa ser um constitucionalista. A gente precisa fazer direito? A gente precisa ser um advogado? Não, a gente não precisa ser advogado. E mesmo os advogados, eles não têm conhecimento de tudo isso daí. Porque quem faz direito se especializa em direito empresarial, ou em direito trabalhista, ou em direito penal. Então, é necessário que a gente faça então outros caminhos para que a gente exerça a nossa cidadania. Para a gente sair do patamar de um simples indivíduo para um cidadão que exerce convenientemente, de maneira apropriada, os seus direitos e os seus deveres, a gente tem que fazer alguns exercícios por esse caminho. Esses exercícios são aqueles 3 ali, ó. A gente não precisa conhecer todas as leis, a gente não precisa conhecer toda a Constituição, a gente não precisa conhecer todos os direitos e deveres que estão nas leis que regem a nossa organização social, política e econômica. Mas a gente precisa exercer esses 3 aqui. O exercício da educação, o exercício da liberdade e o exercício da democracia. Vamos dar uma olhada aqui com um pouquinho mais de calma. Por exemplo, o exercício da educação. Vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Eu vou desenhar aqui o João, ok? E aqui eu vou desenhar a Maria. O João, ele não tem nem o ensino fundamental, ok? Não teve a sorte, não teve acesso, não tem nem o ensino fundamental, ele tem dificuldades para ler, o que ele consegue ler é muito pouco, tem muita dificuldade para interpretar. A Maria não. A Maria, ela teve mais sorte do que o João, ela conseguiu fazer todo o processo educacional, cursou até a faculdade. Agora, eu pergunto para vocês, entre o João e a Maria, qual é que vocês acham que vai ter mais acesso aos direitos? Qual é que você acha que vai ter mais consciência dos deveres que tem que fazer? Qual dos dois vocês acham que conseguem movimentar mais ferramentas entre os seus direitos e os seus deveres para conseguir exercer a sua cidadania? A educação, então, ela tem absolutamente tudo a ver com o exercício da cidadania. A gente pode pensar num exemplo qualquer entre esses dois. Imagina que os dois coincidentemente compram o mesmo produto e o produto chega com defeito. Quem que você acha que consegue movimentar melhor, buscar mais informações, quem deve procurar, o que deve fazer, o que pode cobrar, até onde vai seu direito, até onde vai o dever de quem forneceu aquele produto? A Maria ou o João? Vamos seguir aqui. Educação é um direito social. A gente vai falar de 3 direitos básicos, né? O primeiro é o direito social. São os direitos que nos permitem viver de maneira digna. Eles são construídos para todos. Para mim, para você, para as pessoas que você não conhece, que eu não conheço. A ideia de que a gente vive melhor coletivamente. Tem a ver com o direito à educação, lazer, segurança, saúde, aposentadoria. E quanto maior é o seu acesso à educação, maior também é o seu acesso a esses outros direitos, porque você consegue mobilizar eles melhor. O exercício da liberdade também é importante para a cidadania. Vou pegar um exemplo aqui. A liberdade, a gente pode pensar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de acesso, a liberdade de acesso. Acesso a quê? Acesso a um monte de coisa. A gente pode colocar, por exemplo, acesso à informação.
Mas a gente pode colocar também acesso e liberdade de organização. Organização o quê? Política. Que mais? A liberdade de exprimir ideias. E a liberdade também de poder cobrar. Cobrar quem? Cobrar, ter ideias, se organizar politicamente para fazer pressão sobre a organização política, econômica e social. Somente com o exercício da liberdade é que a gente pode influenciar a política, a economia e a sociedade que a gente vive. Sem essa liberdade a gente não consegue. Sem liberdade não há cidadania. Mas vamos continuar aqui. Olha, liberdade faz parte dos direitos civis. O segundo grupo de direitos são os direitos que envolvem a nossa liberdade individual, a liberdade de ir e vir, o direito de ter as próprias coisas, a liberdade de livre expressão. Sem isso, a gente não é cidadão. E a democracia, o exercício da democracia, ela também é muito importante. Por quê? A gente não está falando que os nossos direitos e os nossos deveres, eles estão expressos em leis? Pois bem, quem é que faz essas leis? A gente vive numa democracia representativa. Os nossos representantes, ok? Esses representantes, eles representam a nós, através do quê? Do voto. Através do voto nós escolhemos esses representantes que vão fazer essas leis. Essas leis, então, elas são fruto da nossa representação e fruto também da nossa pressão. Nossa pressão popular. É justamente o exercício da democracia, através do exercício do voto, através do exercício da pressão popular, que se dá através da liberdade, que nós podemos, então, influenciar essas leis. Sem democracia, não existe cidadania. Então, desconfie sempre quando alguém se coloca de uma maneira autoritária ou fala mal da democracia. No final das contas, é sobre a cidadania que está sendo tratado. O direito de você ser ou não livre, o direito de você ser ou não capaz de influenciar como que a sociedade se organiza. Ok. Então, seguindo aqui, direitos políticos, em uma democracia, é aqueles direitos que fazem com que a gente possa, por exemplo, votar e ser votado. A gente tem direito de se manifestar, de expressar nosso pensamento, de discutir os problemas da sociedade de maneira livre. É como a gente influencia a sociedade. Ok? Ok. Então aqui vem um conceito interessante de cidadania, tá? Essa aula que a gente está tendo aqui, você consegue ter um material de apoio interessante lá no PET do primeiro ano, do terceiro bimestre, na semana 4, tá legal? Vamos lembrar que aquilo que cai no Enem não é somente aquilo que tem no terceiro ano, né, gente? Nos anos anteriores também. Então, se você quiser utilizar o PET do primeiro ano, acessar lá o aplicativo, o que o PET do primeiro ano, do terceiro bimestre, pode te ajudar. Olha lá, cidadania é a ideia de que ela é a execução dos direitos civis, políticos e sociais, tá legal? Esses 3 grupos de direitos. E cada um dos direitos foi reconhecido em um período histórico, ou seja, a gente tem os direitos civis no século XVIII, direitos civis, né, gente, que é a liberdade de ter as próprias coisas, os direitos políticos, né, no século XIX, a democracia, né, ela é algo recente.
conquistada de maneira recente, e os direitos sociais no século XX. Qual que é a ideia disso daí, então? É a ideia de que os direitos, eles são conquistados. Ele é fruto de um processo de conquista, ele não é simplesmente dado. Então, a partir do momento que ele é conquistado, o uso da nossa cidadania, o uso da nossa liberdade, o exercício da democracia, da liberdade e da educação, é justamente para que a gente consiga manter os direitos já conquistados e, mais ainda, a gente consiga aprimorar esses direitos. Porque esses direitos, eles precisam ser melhorados. Isso é importante, gente, porque a partir do momento que a gente fala de que direitos são conquistas, isso quer dizer que ele não é algo dado, e se não é algo dado, é algo que pode também ser retirado da gente. A gente conquistou. O exercício da cidadania, ele serve justamente para que a gente mantenha essas conquistas e a gente aprimore essas conquistas. Mas por que aprimorar as conquistas? Olha só, cidadania é um conceito em constante transformação, ele está sempre mudando. Por quê? Porque a cada momento a gente vai perceber que é necessário novos direitos e novos deveres. É necessário que seja feito o reconhecimento também de vários grupos sociais no exercício da cidadania. Nesse sentido, vários grupos, sentindo-se excluídos dos processos que garantem direitos à população, reivindicam a efetivação desses direitos garantidos constitucionalmente, além de levantar novas demandas. Percebe então que aqui está falando que é uma coisa é aquilo que está escrito lá nas leis. Outra coisa é o que acontece de fato com cada indivíduo, com cada grupo, que muitas vezes não tem acesso a esses direitos. E aí é justamente no exercício da educação, da liberdade e da democracia que eles conseguem fazer o quê? Reivindicar que esses direitos efetivamente os atinjam também. Portanto, ser livre é um processo contínuo de ir à luta para garantir as conquistas já feitas e ampliá-las. É isso mesmo que parece ser a nossa liberdade, uma conquista, nunca um direito assegurado, ok? Então, essa noção de cidadania, de qualidade, vem justamente de usar esses direitos, de saber exatamente quais são esses deveres. E é extremamente importante, gente, que a gente tenha noção de que toda vez que nós falamos em direitos, nós também falamos em deveres. Muitas vezes a gente escuta, as pessoas têm direitos demais. Nós temos muitos e muitos deveres. E os direitos só são acessados a partir do cumprimento dos direitos. E nós falamos sobre direitos humanos na aula anterior. Se você não assistiu, faço o convite para você olhar lá no YouTube, ver no aplicativo, assistir essas aulas. Porque você sabe quais são esses direitos? Quantos são? São 30 direitos. Desses você conhece quantos? E esses direitos, os direitos humanos, são direitos fundamentais para todo e qualquer indivíduo. A gente não vive sem eles. Mesmo que a gente saiba que os 30 direitos humanos são direitos que a gente objetiva alcançar. Então, se a gente objetiva alcançar, a gente ainda precisa conquistá-los. E a gente vai conquistá-los com o quê? No exercício da educação, no exercício da liberdade e no exercício da democracia. Ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado.